Bom, nesta pregação aqui, mediante a lei do Criador, será esclarecido o verdadeiro templo e o templo falso. E citarei essa passagem aqui, entre outras. Não sei se vai dar tempo a citar as tantas outras passagens que eu separei. Mas, vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. E aqui diz: adoravam juntos no templo diariamente, reunindo-se nos lares para comer e partir o pão, com grande alegria e generosidade. Presta atenção aqui, ó. Adoravam juntos no templo diariamente. Quem era o templo? As pessoas que congregavam. Eles eram o templo. E se reuniam onde? Nos lares, para comer e partir o pão. E o verdadeiro partir do pão é justamente esse ato aqui, ó. Eles partilhavam o pão. Cada um trazia o que tinha em casa. Quem não tivesse era suprido por aqueles que tinham. E assim, como dito, esse é o verdadeiro partir do pão. E o templo eram eles reunidos. Agora vamos aqui, ó, para o versículo 47. Sempre louvando a Iau e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Criador lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, eles partiam o pão e louvando, exaltando a lei do Criador. Então, o partir do pão é de forma literal. Ele não se trata de um ato ritualístico. Eu já falei isso em outras pregações. Aquela passagem que o mestre fala: este é o meu corpo, que será entregue por ti, pela congregação dele, pelo povo dele, representava justamente o povo dele, representa o povo dele. Porque ele é o cabeça. Ele estava entregando o corpo, pelo seu povo. E a aliança do sangue, ou o sangue da aliança, representa a aliança da lei do Criador. E quando se volta a essa passagem, que a conversão que o apóstolo Kefas fez, que você conheceu como Pedro, e fala que 3.000 pessoas, quer citar 3.000 pessoas foram convertidas, essa palavra batizada, ela está totalmente distorcida. Porque não se trata de um batismo de água. Se trata da conversão, da imersão. Eles foram convertidos ao nome de Yahushua para perdão dos pecados. Porque o pecado é a transgressão da lei. E daí, diante a pregação, porque o que convence é a pregação, como já mencionado também em outras pregações, eles foram convertidos ao nome do grande rei para perdão dos pecados. E aí, preparados para receber o dom do Ruach Kadosh. O que é o Ruach Kadosh? Lá vai dar como Espírito Santo. É o nome do Criador, a lei do Criador otorgada na criação. Porque quando eles foram convertidos ao nome, largaram toda a idolatria, ali eles estavam se purificando para receber o dom do Ruach Kadosh. Ou seja, para que a lei fosse ativada dentro deles. E esses que foram convertidos com a pregação do apóstolo Kefas, tanto esse quanto os outros, eles sabiam os segredos de toda a humanidade, porque os apóstolos esclareciam. Tanto é que eles saíam vendendo propriedade para se juntar à congregação. Isso, quem tinha, né? Quem tinha as propriedades. E suprindo as necessidades daqueles que não tinham. E se juntando, como fala aqui, ó, com grande alegria e generosidade. E ali houve o grande avivamento. Então, esse batismo d'água ele foi inserido pela grande Babilônia. Por quê? O último profeta que vai anunciar o mestre, Yahanan, ele mesmo vai dizer: eu vos batizo com água. Mas a água aqui era da pregação pura, lavando, tirando todo o engano do povo e convertendo o povo, preparando o caminho já para o grande rei. Aí ele vai dizer: mas aquele que vem depois de mim, o qual não sou digno nem de amarrar os cadastros da sua sandália, ele vos batizará com o Ruá, você conhece como Espírito, e com fogo. O Ruá é justamente o nome otorgado dentro do ser humano, a lei da criação, a patente. E o fogo representa a purificação.
E também é necessário ressaltar que esse ato aqui, que eles estavam fazendo, partilhando o pão, congregando junto nos lares, esse ato aqui representa a lei do reino. Mas só reforçando ainda mais, partilhando o pão de forma literária e exaltando a lei do Criador, e não num ato ritualístico. Então, Yahshua veio e vem em busca do seu povo, que é o seu templo, o templo do Criador, e não de templos de pedras e tijolos. E por isso até coloquei aqui, ó, templo ou templos falsos, o templo verdadeiro aqui, ó. A congregação que se reunia nos lares e partia o pão, exaltando a lei do Criador, o firme fundamento otorgado na criação. Isso aqui o profeta Irmial, que você conheceu como Jeremias, chama de gaiola, arapucas, preparada para devorar o povo do Criador, onde eles caem nas mãos de falsos mestres. Aqui, ó, o profeta Irmial, que você conheceu como Jeremias, vai falar sobre. E o mestre, inclusive, estava libertando o seu povo justamente dessas gaiolas, dessas arapucas. Peguei essas passagens aqui, ó, de Filemon, capítulo 1 e Colossenses, capítulo 4, versículo 5, justamente, versículo 15, justamente para reforçar ainda mais o que é o templo do Criador. E qual foi o templo que o mestre Yahshua entrou. Que ele não veio em busca de um templo feito por mão humana. Nós vamos iniciar aqui com Filemon. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Aqui diz: Shaul, você conheceu como Paulo, apóstolo de Yahshua e irmão de... O nome dele é Altã, você conheceu como Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a congregação que se reúne com você em sua casa. Ela vai estar como igreja, o nome é congregação. Que esse é o templo do Criador. Ó, e a congregação que se reúne com você em sua casa. Então, o templo eram eles reunidos, congregando nas casas. Agora vamos para esta passagem aqui, ó. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para Ninfa e para a congregação que se reúne na casa dela. A palavra lá vai estar como igreja, o nome é congregação. Eles se reuniam nos lares, partilhando o pão e exaltando o nome do Criador em cima do nome do Mestre. Porque é através do nome do Mestre que o Criador é exaltado. Então está aqui, ó, o templo do Criador, o templo que Yahshua veio buscar e vem buscar, o corpo a qual ele foi entregue, que representa o seu povo. E isto, claro, ele vir fazer o resgate do seu povo, aconteceu em decorrência do que houve no Éden, a bagaceira no Éden, que foi grande. Tanto que ele é o cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo por causa do que houve no Éden. E por que é necessário esclarecer toda essa questão? Porque como as escrituras mencionam, o Criador ele não habita em templos construídos por mãos humanas. E aqui, vou mencionar essas passagens para deixar ainda mais claro. Começando aqui em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. E aqui diz: Mas será que Ial pode habitar de fato na terra com seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te incorporavelmente, menos esta casa que construí. Aí vamos aqui para 2 Crônica, capítulo 6, versículo 18. Todavia, na verdade, habitaria Ial com os seres humanos na terra. Ele só está reforçando o que foi mencionado aqui em 1 Reis. Habitaria Ial com os seres humanos na terra? Nem os céus, os mais longínquos dos céus, pode te abrigar. Muito menos este templo que construí.
Agora vamos ver porque foi ordenado para construir uma casa. Qual a finalidade que o Criador pediu para construir esta casa? Que a finalidade foi para abrigar o seu nome, onde no lugar que ficava o seu nome não era qualquer um que entrava ali, era escolhido por ele. Então vamos aqui para 2 Crônica, e agora em cima, capítulo 2, versículo 1 e 4. E aqui diz: então chegou o dia em que Salomão deu ordens para o início da construção de um templo em honra a Iau, o seu nome. Presta atenção nisso aqui, o templo foi construído para abrigar o nome do Criador. Aí no versículo 4, eis que resolvia edificar uma casa para o nome de Iau, para o nome do Criador. Vamos aqui agora para 2 Crônica, só que agora no capítulo 6, versículo 8. Mas Iau lhe advertiu: fizeste bem em alimentar em teu coração o propósito de construir uma casa para a habitação do meu nome. O templo foi construído, só foi um templo construído para abrigar o nome do Criador. O povo que vinha trazendo a lei do Criador construiu esse templo para abrigar o seu nome, o nome do Criador. Agora vamos aqui para Salmo 74, versículo 7. E aqui diz: atear o fogo ao teu, aqui está santuário, seria o lugar puro, o puríssimo. Derrubaram e profanaram a morada do teu nome. O templo ele foi construído para abrigar o nome do Criador. Então, para que nenhum ser humano se engane, o templo que Moisés, conhecido como Moisés, construiu foi para abrigar o nome. O templo que Salomão construiu foi para abrigar o nome do Criador. E aqui, para finalizar esta parte, vamos para Atos capítulo 17, versículo 24. E aqui diz: aquele que criou os céus e a terra e tudo o que existe, ele não habita em templos construídos por mão humana. Só está reforçando o que foi falado aqui, ó. Porque o templo foi construído para abrigar o seu nome. Que o Criador deixou só o nome dele para arrebentar com toda a mentira deste mundo. O qual o herdeiro e representante deste nome é o soberano da criação, a árvore da vida, o primeiro a ser criado, Yahshua. Então citarei também essas passagens aqui para reforçar ainda mais com relação ao templo. E o mestre ele não entrou num templo feito por mão humana, ele não veio buscar um templo feito por mão humana. Ele estava libertando dessas arapucas, como dito. E aqui em Matitiel, capítulo 24, versículo 1 e 2, diz: então Yahshua saiu do templo e ao caminhar seus discípulos chegaram. Ele estava libertando desse templo que ele saiu, ele estava libertando o seu povo desse templo, que foi denominado como templo. E ao caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe mostrar as construções do templo. Já estavam sendo construídos vários edifícios, isso desde a queda. Já vem com esse engano. Daí, ele, entretanto, lhe observou: estás vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que todos esses edifícios serão arruinados, e não ficará aqui pedra sobre pedra, pois serão todas derrubadas. Porque o templo dele não tem nada a ver com essas casas de pedra e tijolo, não. E o templo que ele adentrou, que ele veio buscar, foi um templo não feito por mãos humanas, como menciona aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 24. E aqui diz: pois Yahshua não entrou num templo feito por mão humana, mera representação do templo verdadeiro no céu. Porque o templo que caiu aqui neste mundo foi o ser humano, que foi derrubado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Éden. E ele veio em busca do seu povo. Por isso, que o templo dele tem nada a ver com esses templos de pedra e tijolo. É o seu povo congregando nas casas e partindo o pão entre si e exaltando a lei do Criador. Aí aqui vai reforçar até
ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Yahweh em nosso favor. Então, ele entrou nesse templo, nessas construções, justamente para libertar o seu povo. Mas o verdadeiro templo dele é a congregação, é o seu povo, reunido no seu nome e partilhando a lei do reino. Que a lei do reino é justamente essa aqui, ó, mencionada em Jacó, que você conheceu como Tiago, capítulo 2, versículo 8. E aqui diz: se vocês, entretanto, observar a lei do reino, como está registrada nas Escrituras, e que ordena: amarás o teu semelhante como a ti mesmo, estarão agindo bem. Amarás o teu semelhante, aquele que é da mesma emuná que ti, e não desprezando os demais, mas principalmente o da mesma emuná. Porque o povo da emuná, o povo da lei do Criador, ele é rejeitado por causa da lei do Criador. Se a lei do Criador foi rejeitada neste mundo, o seu povo também é rejeitado. Então aqui está ligado o segundo mandamento também. E no reino do Mestre, que ele vem reinar para cessar a transgressão, como mencionado lá no livro do profeta Daniel, acabar com o pecado, cessar com a transgressão, acabar com a iniquidade. Porque ele precisa preparar o reino e purificar o reino para entregar ao Criador. E vai ser diante dessa lei aqui, ó, a lei do reino. Por isso que até os reis que vão governar, eles vão reger nações com cetro de ferro, porque tem que adentrar diante dessa lei aqui, ó, a lei do reino. Amarás o teu semelhante como a ti mesmo. Então isso vai ser a primícia do reino do Criador. E diante da lei do reino, acaba-se todo o ego, toda soberba, toda arrogância e toda vaidade. Então está aqui, ó, os dois maiores mandamentos. Matitiel, capítulo 22, versículo 36 ao 40. O primeiro e maior mandamento, que é amar a lei do Criador, isto é o seu nome, acima de todas as coisas. Do versículo 36 ao 38. E o segundo maior mandamento, que é a ordenança da lei, que rege a lei do reino, é este, do versículo 39, o qual está relacionado lá ao que foi mencionado, que eles partilhavam o pão entre si, exaltando a lei do Criador em unidade, e tudo em nome de Yahweh, o qual é a representatividade do Criador, Yahweh. E todos, os profetas e apóstolos, o povo do Criador, eles caminharam mediante esses dois mandamentos. E por isso diz aqui no versículo 40. Desses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. E como está sendo esclarecido a respeito de templos falsos, vale ressaltar também essa passagem aqui de 2 Reis, capítulo 17, versículo 29. E aqui diz: contudo, cada nação edificou para si os seus próprios deuses. Deus já é uma palavra pluralizada. Cada nação, para onde foi, criou o seu próprio Deus. Aí quando junta, dá-se o nome de deuses. Continuando. E os colocou nos templos dos montes que os samaritanos haviam construído. E assim procedeu cada povo, segundo a sua cultura, nas cidades em que habitou. Olha só, eles saíram colocando os seus deuses nos templos que já haviam sido construídos. E por isso que o mestre falou que nesse templo de pedra e tijolo não ficará neles pedra sobre pedra, porque é casa de engano. Quem está neles, quem está regendo eles, é o opositor da lei do Criador. E quando vai se ver a história dos reis que obedeciam à palavra do Criador, a primeira coisa que ele fazia quando ia governar o povo do Criador era derrubar os templos e as estátuas. Eles faziam isso. Por isso que no reino milenar não ficará pedra sobre pedra. Irá cair tudo. E vão aprender a adorar o Criador em verdade no Ruach. Você conhece como Espírito. Que é justamente a lei otorgada na criação. E assim o reino preparado mediante a sua lei, que é o segundo mandamento. Então está aqui, ó, os templos feitos por mão humana, a casa do Deus ou dos deuses. A árvore do conhecimento do bem e do mal que está por trás disso.
ou é chamado também de diabo, Satanás, que engana o mundo inteiro.